A comunidade quilombola Passo do Araçá, localizada em Engenho Velho, interior da cidade de Catuípe, no noroeste do Rio Grande do Sul, é um exemplo emblemático da rica história e cultura afrodescendente no Brasil. Reconhecida como remanescente de Quilombo pela Fundação Cultural Palmares, essa comunidade representa a luta e a perseverança de um povo que resistiu à opressão histórica. Meu nome é Maria Tereza Oliveira dos Santos. Tenho 61 anos, resido no Quilombo desde os 2 anos. Meu nome é Maria de Fátima Oliveira, vou fazer 66 anos, sou afrodescendente, moro aqui no Quilombo, Passo do Araçá. Eu me chamo Antoninha Olinda de Oliveira, sou descendente quilombola. O meu nome é José Pedro de Oliveira, sou descendente de Quilombo, moro no Engenho Velho, uma comunidade próxima, nascido em 22 de setembro de 1960. Os quilombos no Brasil têm sua origem no período colonial, quando escravos africanos fugiam de duras condições das fazendas e minas para formar comunidades livres e autossustentáveis. Essas comunidades, conhecidas como quilombos, eram espaços de resistência onde os escravizados podiam viver livremente, cultivando suas tradições culturais e religiosas africanas. O Passo do Araçá, assim como outros quilombos, simboliza a luta e a resiliência desses povos, mantendo vivas as tradições e a memória de seus ancestrais. As terras onde hoje está localizada a comunidade foram adquiridas por João Pacheco dos Santos, um remanescente do quilombo ancestral dos moradores. Nós morávamos próximo aqui, de pequeno, né? O meu pai trabalhava por um fazendeiro ali, né? Daí a lembrança que eu tenho é dos meus avós, que a gente vinha passear aqui, né? Da onde eles vieram, eu não lembro, assim, né? Mas que sempre moraram aqui, né? Faz muitos anos, né? Moraram, né? Primeiros moradores que eram meus avós, que eu vim morar com eles, eu tinha 2 anos. A época que caía neve, né? Era bem frio mesmo no inverno. E eu cresci aqui, ajudei a cuidar todos eles. O vô, a avó, o biso. O meu biso morreu com 115 anos. A minha bisavó também, eu ainda consegui ajudar a cuidar ela um pouco, mas eu era criança, mas eu ajudei um pouco ainda. Meus irmãos não moravam aqui junto, não. Bom, a gente se separou quando a gente era criança. Não tenho, como é que diz, lembranças da minha infância. Daí morei na colônia, foi doado para uma família lá. Daí morei lá, depois daí fui embora para Porto Alegre. Morei para lá 40 e poucos anos. Casei, tive meus filhos lá. Aí fiquei viúva. Daí vim passear para cá, daí achei melhor voltar para as origens, conviver com os irmãos aqui, com a família. Morava os tios, que eram como fossem os meus irmãos, por causa que eu vim morar com o vô, daí tinha eles, né, que faleceram, não tiveram filho, não casaram, né, 2. Os outros tinham casado, mas moravam tudo aqui na comunidade. Uma tia, um tio. As terras aqui quem comprou foi o João Pacheco dos Santos. A comunidade quilombola surgiu através do nosso vô, que se chamava João Pacheco dos Santos. Pelo que os historiadores contam que o vô trabalhava
Naquela época existia o transporte de animais, vendiam cavalo, existia burro e não sei o quê, e o meu avô era tropeiro, que transportava, fazia o transporte desses animais, né? Meu finado pai trabalhava para um fazendeiro chamado José Toneto, né? E aí nós morávamos num local que chamava Limeira, né? Daí nascemos todos lá, né? Eu, as minhas irmãs, né? Só que daí num certo tempo que o serviço era muito rigoroso, daí, sei lá, meu pai ficou doente, né? E tivemos, como ele não podia trabalhar mais, tivemos que vir morar aqui na terra do vô, né? E daí ele trabalhava um dia, aí ficava uns 2 dias doente, né? Era bem, que o serviço era muito braçal, muito pesado. E daí aqui a mãe ganhou mais uma filha, né? Que seria a mais nova. E no período assim deu uma depressão pós-parto, né? Daí ela não tinha condições de cuidar de nós. E daí, como meu pai era muito conhecido, né, na localidade, ele perguntou para as famílias se elas não queriam, né, adotar nós para cuidar, né? Daí seria minha irmã mais velha, Maria, a Terezinha, eu, tinha uma outra irmã que se chamava Florinda, que faleceu, né? E a Antoninha, né? Daí, no caso, a primeira que saiu de casa, daí foi a Terezinha. Aí fiquei eu, a Maria e a Florinda com o pai, né? Daí, depois viemos morar pra cá, daí a primeira, depois da Terezinha, quem foi doada foi a Florinda. Foi lá para o município da Alegria. Aí depois a Maria foi morar na Colônia das Almas. E daí fiquei eu. Daí eu fui morar também lá em Alegria junto com a outra minha irmã, né? A Florinda. Só que na época moremos acho que um ano junto lá, que eu fui para lá, daí ela faleceu, né? Deu a meningite, na época nem sabia o que era isso. Apareceu num dia, dali, um dia e pouco, 2 dias, ela faleceu, né? E daí aqui, como tinha o riozinho ali embaixo, e como era campo aqui também na época, daí era uma parada dos tropeiros que paravam ali para dar água, para descansar para os animais e para eles. E daí começaram a falar que tinha bastante pé de araçá e coisa, que era um campo, né, e o rio ali. Daí o vô disse que paravam ali, e o vô também disse que era desses que faziam o transporte. E daí, como ele descobriu aqui, daí depois não sei de quem que ele comprou um pedaço de terra, que são 24 hectares que ele comprou, e daí ele passou a morar aqui. Daí ele conheceu a minha avó, casou e ficou aqui. Aí agora, com o passar do tempo, daí, no caso, a minha irmã fez casa, daí uma sobrinha fez casa, né? Daí que começou a ter mais, né, residências no local, né? O reconhecimento oficial do Quilombo se deu em 7 de fevereiro de 2011, quando a Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, certificou através do registro 1452 o reconhecimento oficial do Quilombo Passo do Araçá, como remanescentes de Quilombo.
no dia 25 de outubro do ano de 2018, através do projeto de lei de autoria da vereadora Maria Tereza Oliveira dos Santos, o prefeito municipal Joelson Antônio Baroni sancionou e promulgou a lei que declara Patrimônio Cultural Imaterial do município de Catuípe o Quilombo Passo do Araçá. Em 23 de fevereiro de 2023, foi criado o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Associação das Famílias do Quilombo Passo do Araçá. A comunidade quilombola foi através de um estudioso lá que estava fazendo pesquisas, né, um trabalho de mestrado, daí começou a pesquisar sobre as origens dos quilombolas. E daí, descobriu que aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Catuípe, principalmente, existia uma família que eram descendentes de quilombo. Daí ele entrou em contato com a secretária de Educação, que é a Silvia, e através de pesquisa, de estudos, daí ficou comprovado que seria a família do João Pacheco dos Santos, que seria descendente de quilombo. Bem, o processo começou em 2008, né? E daí teve esse tempo de estudo, né, que foi feito, né, para fazer o reconhecimento. Aí, em 2011, que saiu, né, reconhecimento que aqui que teriam a comunidade quilombola, né, nesse local. No dia a dia, nós temos uma agroindústria de panificados e trabalhamos ali. A gente fornece merenda escolar para o município e estado, então a gente tem bastante atividades aqui. E tem outros do quilombo que trabalham fora. Tem meu irmão que trabalha na prefeitura, e tem a minha sobrinha ela trabalha no colégio, e tem uns estudantes e coisa, né? Então tem o sobrinho que está no quartel. No dia a dia nós trabalhamos bastante, fazendo merenda para as escolas, e a gente entra na agroindústria às 7 horas, sai às 8 da noite. De vez em quando a gente volta ao passado, fazer uma menestra, um revirado de feijão, uma feijoada, que é o que os nossos avós faziam mais frequente, né? O desafio que nós somos em poucos, né? Daí tem que trabalhar bastante para nós conseguir alcançar algum objetivo, né? Nós aqui na comunidade, a gente sempre quando tem aniversário, a gente, né, se reúne. Quando não tem, também os finais de semana a gente se reúne, daí sempre tem almoço, a minha irmã, vem os filhos e almoçam, daí a gente joga cartas e coisa, vai nos bailes da terceira idade, a gente sai, né, pra fora. E é isso que eu acho as diversões aqui do quilombo. Nós temos um espaço também, cada 2 anos acontece a FEICAT em Catuípe, que é um dos maiores eventos do município, e que a comunidade quilombola participa também, para mostrar nosso trabalho, nossa cultura, o que a gente faz, para termos um conhecimento, conhecer outras pessoas. E eventos a gente faz em novembro, na Semana da Consciência Negra, para lembrar, né, que já tem eventos, né, a respeito das tradições quilombolas. Então a gente adotou, né, aquele mês para comemorar, né, junto, né.
Eu acho que o maior desafio da comunidade aqui foi o preconceito. Eu acho que foi um dos maiores desafios que foi enfrentado. Você tinha preconceito, era qualquer coisinha que acontecia na comunidade, dizia, lá da Negrada do Araçá. Falavam as coisas, diziam, não, só pode ser lá da Negrada do Araçá. Depois que nós fomos reconhecidos, mudou bastante. Outro é no reconhecimento, né, que demorou de 2008 até 2011 no processo de papelada e pesquisa e tudo. Então, esse foi um dos maiores desafios também da comunidade. O que eu espero lá na frente, assim, sabe, que seja lembrado, né, o que eu estou fazendo, né, por causa que eu não tenho filhos, sabe? Eu adotei a minha família aqui, o sobrinho, o irmão, né? Tudo que eu faço, eu acho que lá na frente eu vou ser recompensado, né? No caso, o que eu faço, o trabalho que eu faço, tudo, né, é para que eles, né, lá na frente lembrem, né, que eu não tenho filhos, né, mas adotei eles, né, trabalho, né, claro, a gente não consegue fazer tudo, né, mas eu acho que vai ficar, né, um legado, né, que eu ajudei a fazer, né. Isso aí acho que é a esperança de todos nós, né? Que os mais jovens continuem, que não deixem morrer, apagar aquilo que os mais velhos lutaram para chegar até aqui, né? E que o preconceito acabe de vez, né? Com que os negros, brancos sejam todos tratados igualmente, sem distinção de cor. Eu espero que meus netos, meus filhos ensinam eles para não deixar, para seguir em frente, não parar com o quilombo, né? Trabalhando sempre e mantendo a cultura. O Quilombo Passo do Araçá segue em frente, representando a força, a resiliência e a rica herança cultural dos descendentes de africanos escravizados. Reconhecer e apoiar as comunidades quilombolas é reconhecer a história e a identidade brasileira em sua plenitude.